E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou aqui resolver com vocês esse problema em que você tem um gráfico de uma função, né? Ele dá esse gráfico e pergunta algumas propriedades básicas sobre essa função, né? Só dando a informação do gráfico dela, né? Então você vê que é uma função que tem um pedaço que é uma função linear e depois ela vira uma função constante. E ele está perguntando aqui coisas que vão testar o teu conhecimento de funções, né? Então, eu vou chegar para o lado aqui e vou resolvendo com vocês item a item desse exercício, tá? A começar pelo primeiro. Então, ele pergunta qual é o domínio e a imagem da função. Bom, então vamos lá. O domínio de uma função, ele é o conjunto dos valores onde o x está definido, certo? Então, deixa eu escrever aqui, letra A, né? Então, o x, se a gente olhar para o gráfico dela, né, a gente vê que o x está definido, né, assim, só tem essa função, ela só está existindo para valores de x entre menos 3, né, até 2 e de 2 até 6. Então, o domínio dela é simplesmente esse conjunto dos valores de x. Tá? Você vê que aqui menos 4, menos 17, 89, esses valores de x não tem nenhum valor associado da função a eles. Né? Então, eu posso dizer isso. Né? Posso dizer que o domínio dela é menos 3 até 6, esses intervalos aqui. Você nota que o menos 3 e o 6 estão incluídos, né? Então, por isso que eu botei o intervalo fechado, tá bom? E a imagem de uma função, qual é a imagem dessa função, né? Então, vamos lembrar aqui o que é a imagem de uma função, né? A imagem ela é um conjunto, né? Vou escrever assim de uma forma um pouco informal, né? Dos valores de y, né? Tais que, TSQ, tais que tem um x, né? Que, espera aí, rapidinho, chegar um pouquinho para o lado aqui. Tais que tem um x, tais que, deixa eu botar aqui, perdão, existe um x no teu domínio, tá? Com y igual a f de x. Tá? Então essa é a definição da imagem de uma função. Então a gente volta aqui para o gráfico da função e a gente vê o seguinte, bom, quais são os valores de y que são atingidos por algum valor de x nesse nosso domínio de menos 3 a 6? Bom, em primeiro lugar, quando o menos x está indo de menos 3 até o 2, o y está indo de 1 até menos 3, certo? Então, é como se eu tivesse uma formiguinha andando aqui no eixo dos x, né? Aqui, e para cada valor de x, eu estou vendo qual está sendo o valor de y associado. Então, eu sei que esse intervalo aqui, de menos 3, fechado, né, a 1, tá? Esse intervalo aqui está compreendido, certo? E depois, né, usando a alegoria da formiguinha, né, quando a formiguinha vai passando do 2, né, no eixo do x, o valor de y que é associado para todo x maior do que 2, tem uma bolinha fechada aqui que eu já vou falar dela, tá? Mas pega valores de x maiores do que 2. O valor é sempre o 3, né? Então, e nenhum outro valor, né? Tipo, não tem nenhum outro valor de x que dê 1, que dê 2, por exemplo, né? Só o 3. Então, quando eu for escrever definir a imagem, eu tenho que colocar só o 3, entendeu? Então, por isso que
eu vou escrever dessa forma. É a união entre o intervalo de menos 3 até 1, tá? E o conjunto que contém o único elemento, 3. Tá? Então, esses são o domínio e a imagem da função. E com isso eu fiz a letra A. Tá bom? Então vamos voltar lá e ver o que mais que eles estão pedindo para a gente, né? Então, letra A, domínio e imagem, foi. A letra B, ele pede os zeros da função, né? Então, o que são os zeros de uma função? São os valores de x, né? Os zeros, né, são os x tais que f de x é zero. É isso. Então, olhando graficamente, o zero de uma função é aquele valor de x tal que o y associado dele é zero. Eu vou até pegar uma corzinha azul aqui e vou perguntar para vocês, bom, aonde nessa função aqui o y vai dar zero, né? Para que valor de x? Bom, é para esse valor, para esse pontinho aqui, que está pertencente a essa parte linear do gráfico, né? Então, o que eu tenho que fazer? Bom, para determinar esse valor de x, eu vou ter que descobrir quem é o gráfico dessa função, né? E calcular a raiz dele, né? Então, mas não é de todo impossível, né? Porque na verdade é bem fácil, né? Que é uma função de primeiro grau, né? Então vamos fazer isso com uma certa tranquilidade, né? Então eu vou continuar aqui no azul e vou escrever, bom, eu tenho uma função y igual a x mais b, né? E eu sei que essa função ela passa pelos pontos menos 3, 1, né? E 2, 3. É isso. Então, eu vou encontrar os valores de A e B com base nessa informação. Tá? Então, agora eu vou fazer substituir essas informações, né? Onde o x for menos 3, o y é 1. Então, 1 é igual a menos 3a mais b, né? E no ponto 2, 3, eu vou escrever 3 é igual a 2a mais b. E isso deu para a gente um sistema em A e B que a gente resolve. Você pode resolver da sua forma favorita. E eu vou lhe dizer o que eu encontrei. Tá? Eu encontrei A igual a menos 4 quintos, B igual a menos 7 quintos. E aí, quando a gente encontra o valor de A e B, o que a gente faz? A gente substitui na função, é isso? Nós substituímos lá na função, então vai ficar y igual a menos 4 quintos x menos 7 quintos. E com isso a gente pode resolver para achar as raízes, que é resolver a equação menos 4 quintos x menos 7 quintos igual a zero, e a gente vai obter, eu obtive, vou voltar aqui, x igual a menos 7 quartos. Tá bom? Então, essa é a raiz da função. Eu já volto para resolver os outros itens do exercício. Um abraço!